voltei, senhoras e senhores, e continuamos aí com as temáticas que geram complicações na geopolítica internacional. E essa é confusão de 5.000 anos. 5.000 anos. Porra, professor, mas o curso é de atualidades. É, meu irmão, só que tem a atualidade que é eterna. Tá? E essa é a atualidade há 5.000 anos. Põe na tela. Então, Estados Unidos reconhece Jerusalém como capital de Israel. Então, o que nós vamos abordar aqui é a confusão geopolítica religiosa que envolve a cidade de Jerusalém. Tá bacana? Então, olhe para cá, galera. No dia 6 de dezembro de 2017, isso vai trazer confusão para o ano todo, para a vida, porque a gente diz que isso aqui é a atualidade há 5.000 anos, o presidente Donald Trump, aquele que adora uma polêmica e uma confusão, The Orange Man, Trump reconhece Jerusalém como a capital de Israel e determina que a mudança da embaixada, que a capital saia de Tel Aviv, que é a capital administrativa de Israel, e passe efetivamente para a cidade de Jerusalém. Porra, professor, o que tem a ver isso? Problema dos caras onde é a capital? Não. Põe na tela aí, galera. Põe na tela aqui. Primeiro, eu quero mostrar isso aqui para você, ó. Tá? Aqui está o mapinha de Israel. Ó, isso aqui de amarelo é Israel e isso aqui são os territórios palestinos. O território da Cisjordânia e a famosíssima faixa de Gaza. E Israel, israelenses, judeus e palestinos se matam há um bocado de tempo aí, tá? Me dá uma tela branca aqui, por favor, meninos. Me dá uma tela branca aqui. Telinha branca, tá chegando. Tem um pouquinho de paciência. O que houve? Pois bem, enquanto vem a tela branca aqui, o que interessa é o seguinte, galera. Essa região em questão, ela está no meio do Oriente Médio. No meio do Oriente Médio. E há milênios ela tem confusão. Só para a gente se situar, ó, tá lá, pá. Aqui, eu vou tentar reproduzir mais ou menos aquilo que está lá. Então, aqui você tem a faixa de Gaza e aqui você tem a Cisjordânia. Cisjordânia. São os territórios palestinos. Judeus, né, israelenses, vamos chamar assim de forma genérica, tá? Versus o povo, o que, galera? Palestino. O povo palestino é árabe, o povo palestino é muçulmano. Então você tem aí já o povo judeu, que é uma religião, né, pensando aí diferente, é claro, do povo que é muçulmano, o povo palestino. Rapidamente, essa região aqui, galera, essa região onde está Israel e onde está a faixa, onde está o território palestino, essa região, vamos pegar lá os históricos, vamos pegar só na fase cristã. Na época de Jesus Cristo, essa região se chamava Judéia. Jesus era judeu. Mas, politicamente, essa região era controlada pelo Império Romano. Tá bacana? Os judeus, é claro, não aceitavam a ocupação do Império Romano e frequentemente o povo judeu se revoltava. Resultado, o Império Romano perdeu a paciência e por volta do ano 70 da era cristã, o Império Romano expulsa o povo judeu dessa região. Então os judeus são expulsos, é a chamada segunda diáspora. Os judeus vão embora para a Ásia, para a Europa e depois se espalham para o mundo todo. Imediatamente, olha aqui, ó, imediatamente após a saída do povo judeu, essa região foi ocupada pelo povo árabe. Povo árabe que depois adotou a religião muçulmana, 6 séculos depois, adotou a religião muçulmana, e essa região ficou conhecida como Palestina. Estou viajando aqui, dando uma explicação muito rápida, sem detalhar, é claro, a história. Então veja bem, do ano 70 até o ano 1900, mais ou menos, o povo judeu vagou pelo mundo como um povo apátrida, como um povo sem pátria. O cara nascia na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e no Ceará.
Mas ele não era nem cearense, nem alemão, nem francês e nem americano. Ele se autodenominava judeu. Durante 1.800 anos, eles vagaram pelo mundo como um povo sem pátria, mas sempre guardaram uma identidade cultural, uma identidade religiosa e, de alguma maneira, ficou alimentada a esperança de um dia voltar para a Terra Santa, para a Terra Sagrada. Durante esses 1.800 anos que o povo judeu vagou pelo mundo, quem ocupou essa região? O povo, o que, galera? Árabe, o povo muçulmano, que passou a ser denominado de povo, o que, galera? Palestino. Pois bem, tá claro isso? Então, a confusão nossa aqui começa no ano 70 depois de Cristo. E aí, por volta de 1900, ocorre o chamado movimento, o que, galera? Sionista. Movimento sionista. Ou seja, na prática, o povo judeu começa a voltar. Cansado da perseguição religiosa que sofriam. Cansados da perseguição do próprio Hitler, ali da Alemanha nazista, no pós-guerra. Então, de 1900 até 1945, o povo judeu voltou em grande quantidade. E o povo judeu voltou para ocupar a terra prometida. Só tinha um problema, a terra já estava ocupada. Os judeus chegaram lá e falaram: palestinos, saiam fora dessa terra, essa terra pertence ao povo judeu. E nós temos a escritura registrada em cartório. Está lá, no Antigo Testamento. E o povo palestino falou: porra nenhuma, a terra é nossa, porque nós estamos aqui há 1.800 anos e nós temos direito a ela por uso capião milenar. E aí, galera, quem tem razão? O problema é seu. Resultado, os dois povos começam a se matar, começam a confrontar. Em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles se matando, e a ONU, que foi criada 2 anos antes, faz a chamada, o que, galera? Partilha da Palestina. Partilha da Palestina. Muda lá a tela, volta na tela para mim. Resolve fazer a partilha da Palestina. E o que, galera? E resolve criar 2 estados. Volta na tela aqui para mim, meninos, por favor. Ah, já voltei. Resolve criar 2 estados. Tá aqui, ó. Então, em 1947, a galera tenta resolver o problema e faz a partilha da Palestina. Vamos criar 2 estados. Um estado para o povo judeu, que vai se chamar Israel, e outro estado para o povo árabe, que vai se chamar Palestina. E lá no meio dessa bagaça estava a cidade de Jerusalém. E Jerusalém, disseram eles, não vai ficar para ninguém, porque Jerusalém é sagrada para todo mundo. Então olha para cá. Jerusalém é considerada a cidade sagrada para as 3 grandes religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sem esquecer que as 3 têm a mesma origem e é por isso que ela é sagrada para todo mundo. Então vamos lá, galera. Vamos lá, volta e deixa aí, ó. Vamos criar 2 estados. O estado de Israel, o estado da Palestina e lá no meio ficará, aí ó, tá aqui ó, a cidade de Jerusalém, que por ser sagrada para todo mundo, não vai ficar para ninguém. A cidade de Jerusalém será o que, galera? Internacionalizada. Internacionalizada. Beleza? Resultado, olha para mim. Os judeus que não tinham nada a perder aceitaram a proposta da ONU. Os palestinos que estavam perdendo muito, na concepção deles, não aceitaram. Resultado, em 1948, o cacete comeu para valer e ocorre a chamada Primeira Guerra Árabe-Israelense. Primeira Guerra Árabe-Israelense. Os caras se matam, Israel vence o confronto contra 6 países árabes, eram 6 países árabes contra Israel. Israel vence o confronto com o apoio dos Estados Unidos, vence e anexa a maior parte do território palestino. Tá? Aquele território que a ONU reservou para os palestinos, Israel anexa. Então olha aqui, ó, galera, olha para cá. Tudo pra gente... Opa, me ajuda aí, meninos. Volta aqui, por favor. Fiz besteira aqui na tela. Então olha lá, galera. Deixa eu... Cadê? Tá aqui, ó. Vamos lá. Tudo que vai ficar aí, ó. Tudo que vai ficar aqui de verde, isso aqui tudo passou a ser Israel, ó. Lembra, grande parte desse território era do povo palestino e Israel anexou na Guerra dos Seis, na Guerra de 1948. Então o que está de verde é Israel, o que está aí de vermelho são os territórios palestinos. Aqui,
a famosa Cisjordânia, e esse pequenininho aqui onde a chapa esquenta, a famosa faixa de Gaza. Tá lá, faixa de Gaza. Tá bom. Só que Jerusalém, olha para mim, Jerusalém que está de azul ali no meio era uma cidade internacionalizada. Israel invadiu também, ó. E aí ficou assim, galera. Olha o que aconteceu. Tá? Deixa eu botar outra cor aqui, ó. Israel foi rachada no meio aqui nessa história toda. O lado esquerdo, o lado ocidental, ficou sob o controle de Israel, e esse lado que eu estou botando todo de roxo aí, se é que dá para ver no seu mapinha, esse lado roxo aí ficou pertencendo ficou controlado pelos muçulmanos. Então Jerusalém já foi rachada ali, tá bom? Resultado, foi criado o Estado de Israel em 1948, mas não foi criado o Estado da Palestina. Vou repetir. No pós-guerra, depois daquela divisão mal feita da ONU, ocorreu uma guerra e, como consequência da guerra, foi criado o Estado de Israel em 48, mas não foi criado o Estado da Palestina. E claro que o cacete continuou. Resultado, olha aqui, ó. Em 1967, ocorre a Segunda Guerra Árabe-Israelense, chamada de Guerra dos 6 Dias. Tá bacana? Guerra dos 6 Dias. Resultado, Israel mais uma vez vence a guerra e faz o quê? Ó? Israel anexa a faixa de Gaza, a Cisjordânia, anexa a faixa de Gaza, anexa a Cisjordânia, que está aqui, e anexa também quem, galera? Vamos botar a coisinha. Lembra que parte ainda de Jerusalém estava na mão dos muçulmanos? Israel anexa tudo, anexa também a cidade de Jerusalém. Então, com a guerra dos 6 dias, Israel controlou tudo. E o povo palestino estava agora sob a jurisdição de Israel. Os territórios palestinos da faixa de Gaza e da Cisjordânia, além de Jerusalém Oriental, habitada pelos muçulmanos, estava tudo agora sob o controle de Israel. Resultado, galera, esse cacete dura até hoje. Aí veja bem, lá em 1994 ocorreu o Acordo de Oslo. Yasser Arafat, representando o povo palestino, e Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, intermediados pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Eles assinam o Acordo de Oslo, que dizia o quê? Que os territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia deveriam ser devolvidos ao povo palestino. Faixa de Gaza já foi, parte do território da Cisjordânia já foi, mas até hoje isso não se concretizou e é motivo de instabilidade naquela região. Mas o que mais gera instabilidade é a cidade de Jerusalém. Olhe para cá, galera. Jerusalém, eu já disse para você que ela é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. Então você tem a banda de cá de Jerusalém habitada predominantemente pelos muçulmanos. Então, pelos palestinos e outros povos árabes, pelos muçulmanos. O lado de cá de Jerusalém, vamos botar outra cor, é habitada predominantemente pelos judeus. Tá lá, vamos botar aqui. Então, esse lado aqui é habitado pelos judeus. Tudo bem? Tá lá. Você ainda tem, lá no meio dessa confusão toda, uma parte que... Estou aqui botando, tá? Uma parte que é habitada predominantemente por quem? Pelos cristãos. Os cristãos, lembra? Jesus nasceu aí. E você ainda tem um pedaço, minha Nossa Senhora, que lugar mais dividido, e você ainda tem outro pedaço habitado pelos armênios, que foram parar aí, segundo a história, durante o período das cruzadas. Então é uma cidade completamente dividida, mas que na prática a galera diz isso aqui, ó. Parte dela é predominantemente judeu e parte dela, a oriental, é predominantemente o que, galera? Muçulmana. Pois bem, galera, e aí é que tá o barato. A capital de Israel oficial, né, tá lá em Tel Aviv, lá em cima. Mas o sonho de Israel, até por questão de birra histórica, política e religiosa, é trazer a capital para Jerusalém. Só que aí entra o problema. Olha cá, olha cá, olha cá. Tá aqui, ó. Aí é que tá. O Trump, então, anuncia Jerusalém. Os Estados Unidos reconhecem Jerusalém como a capital de Israel. Para Israel, Jerusalém é o que, galera? Indivisível.
Não existe, segundo eles, Jerusalém Oriental e Ocidental. Só existe uma Jerusalém. E essa Jerusalém única é a capital do nosso país, disseram eles. Já boa parte do mundo e os palestinos dizem que Jerusalém Oriental, aquela parte mais muçulmana, será a capital do futuro Estado da Palestina, que é o sonho dos palestinos criar o seu próprio país. Então, um diz que a cidade é única, o outro quer dividir a cidade de qualquer jeito, ou seja, o cacete vai o quê, galera? Rolar. Então o Trump, eles que se matam por isso, o Trump, ao reconhecer, bota mais lenha na fogueira. Então tá aqui, ó, temor de intensificação do conflito. Lembrando que, em geral, os países europeus, França e companhia, que geralmente apoiam os Estados Unidos, dessa vez, eles o que, galera? Reagiram contrariamente a essa declaração dos Estados Unidos de reconhecerem Jerusalém como capital. Tá claro isso, galera? Então, isso você já viu que isso aqui é motivo de conflito há 5.000 anos e vai continuar. Para piorar tudo, olha aqui, olha lá, vamos voltar aqui para piorar ainda mais. Israel, ó, frequentemente faz o que aqui, galera? O que Israel faz? Eles, vamos botar de vermelho, ó. Israel constrói aqui dentro de Jerusalém Oriental. Lembra que Jerusalém Oriental é o lado muçulmano, é o lado palestino da coisa. Israel está construindo assentamentos de judeus, bairros judeus, dentro do lado da cidade que pertence ao povo, o que, galera? Palestino. Como Israel considera indivisível e como se considera dono de tudo, não. Isso aí não é de vocês, não. Isso aí é meu e nós vamos sim construir bairros aí. Então toma terra lá do povo palestino e bota o povo judeu para morar, o que gera mais confronto ainda. Você vai ouvir falar disso a vida toda. Então tá aí. Ao reconhecer Jerusalém como a capital de Israel e determinar a transferência da embaixada, o Donald Trump consegue a reação contrária dos países europeus e dos países árabes e pode contribuir para intensificar ainda mais o conflito entre judeus e palestinos, o que de alguma maneira acaba deixando instável todo o Oriente Médio. Valeu? E aí, galera? Tá aí. Então vamos aproveitar aqui e vamos para outro assunto que está bombando. Põe na tela. Crise migratória da Venezuela para o Brasil. Você está acompanhando bem. Galera, por que o povo da Venezuela está migrando ali em grande quantidade para o território brasileiro? Esse povo irmão, lembre de cara que a Venezuela faz parte do Mercosul, está suspensa, nós já vimos isso, mas faz parte do Mercosul. Então olha lá, a galera está vindo para o Brasil. Por quê? A economia da Venezuela é baseada no petróleo, mas o preço do petróleo, ó, teve uma queda significativa nos últimos tempos. E eles vivem praticamente exclusivamente do petróleo. São muito dependentes. Olha a prova disso. 80% das exportações da Venezuela é de petróleo. E a maior parte dessa exportação, olha que curioso, vão para os Estados Unidos. Estados Unidos e Venezuela se odeiam, se odeiam. Eu te odeio, tu me odeias. Mas o teu dólar e o teu petróleo me interessam. Então, inimigos, negócios à parte. Põe na tela. A exportação de petróleo representa 1/3 do PIB da Venezuela, de tudo que se produz no país, e metade do orçamento governamental. Então, galera, 50% do que o governo tem para bancar a estrutura do Estado, dos servidores públicos, da política pública, da defesa, de tudo, é do petróleo. Resultado, um país tão dependente do petróleo, na hora que o preço do petróleo cai ou que a produção petrolífera cai, todo o país cai junto. Isso mostra a problemática que é você ser dependente de um único produto, de uma commodity. Tá bacana? Resultado, outro fator da crise. Fuga de investimentos em empresas. Olha para mim. Lá desde a época do Hugo Chávez e depois com o presidente Nicolás Maduro, eles foram adotando medidas estatizantes. Medidas consideradas sociais.
socialistas. Pois bem, foram adotadas várias empresas privadas, começaram a ser apropriadas pelo governo pelo governo venezuelano. Imagina que você, capitalista, tem uma empresa lá na Venezuela ou está disposto a abrir uma empresa na Venezuela. Mas ao ver o governo pegando tudo para ele, tu vai fazer um investimento correndo o risco de perdê-lo? Não vai. Então, tanto a Venezuela deixou de receber investimentos drasticamente, como muitos que estavam investindo na Venezuela saíram, enfraquecendo ainda mais aquela economia já tão dependente do petróleo. Então, o preço do petróleo caindo, a produção caindo, o governo sem dinheiro do petróleo para investir, somado à fuga das empresas e dos investimentos, a Venezuela entra numa grave crise econômica e social, porque altos índices de desemprego. As próprias empresas pensam duas vezes antes de produzir. Então você tem também lá uma crise de desabastecimento. Numa crise de desabastecimento tão grande, mas tão grave, que nem papel higiênico, que é uma coisa básica, a galera acha para comprar nos supermercados. E se não acha papel higiênico, tu já tá imaginando. E faz como, professor? Se vira, mano. Não vem me perguntar, não. Cada povo que use sua criatividade. Pois bem, além da crise econômica, que faz esse povo fugir de lá, né, você tem a instabilidade, o que, galera? Política. A Venezuela, já há algum tempo, tem passado por uma, o que, galera? Polarização. Polarização político-ideológica. De um lado, você tem o que, galera? Os defensores do Nicolás Maduro, o atual presidente, o herdeiro político do Hugo Chávez. E do outro lado, você tem os opositores do Hugo Chávez, do finado Hugo Chávez e do Nicolás Maduro. Qual é o problema? Tá? O Nicolás Maduro adota políticas estatizantes, né? Só que a diferença é que ele não tem o carisma do Hugo Chávez. Para muitos, o Nicolás Maduro também o que, galera? Ele adota medidas o que, galera? Ditatoriais. Eu não estou dizendo que ele adota, eu estou dizendo que alguns, os opositores dele, defendem isso. Aqui não é o que eu penso, não interessa aqui o que eu penso, o que interessa aqui é o que é cobrado em prova de concurso. Então ele é acusado de adotar medidas ditatoriais. Já a oposição, contrariamente às medidas estatizantes, defende medidas o que, galera? Neoliberais. E em tese, eles não estão simplesmente querendo derrubar o Nicolás Maduro. Eles estão querendo preservar a democracia, ou retomar a democracia. Essa disputa político-ideológica foi para as ruas. E o cacete tá o quê, galera? Comendo. Então, de um lado o que defende um, de um lado o que defende o outro. Todo mundo armado. Resultado, violência. Tá aí, galera, põe na tela. Violência. A população foi armada durante o governo do Hugo Chávez. Olha para mim. O próprio Hugo Chávez, na tentativa de botar o povo para o defender, armou grande parte da população. Claro que os opositores, de alguma maneira, acabam se armando também. Então você tem uma população armada, com divergência política e ideológica, que acaba indo para as vias de fato. Fica a dica. É sempre muito perigoso em países que passam por polarização quando você permite que a população ande armada. Lembra, não dá para a gente fazer uma analogia completa, mas nesse momento o Brasil está passando por uma razoável polarização ideológica e política. Razoável. E tem gente aí defendendo a flexibilidade da política do desarmamento para que o cidadão de bem tenha acesso à arma. Eu já adianto minha posição, aí é particularmente pessoal, né, que quanto mais facilidade de acesso à arma tem a população em geral, maior os índices de que, galera? Violência. Ter arma e saber usá-la é uma questão cultural, secular, decadal. Não é enfiar, não é facilitar. A população brasileira que nunca teve contato com isso, de uma hora para outra ter acesso à arma e saber e achar que ela vai saber se postar e se posicionar com essa questão. Aí eu falo, mas lá nos Estados Unidos tem, mas lá eles têm há 4 séculos. 4 séculos que eles lidam com isso. E nós?
Tá claro? Ah, mas aí o bandido fica armado, o cidadão fica desprotegido. Quem tem que garantir a segurança do cidadão é o Estado e não o próprio cidadão. Então lá na Venezuela todo mundo se armou, todo mundo com arma na mão. A chance de ter um tiroteio generalizado é o quê, galera? Maior. Então volta. Fruto da crise econômica, fruto da instabilidade política. E instabilidade política que levou à violência. Então, violência, instabilidade política e crise econômica fez com que o povo começasse a fugir da Venezuela. 30 mil venezuelanos migraram para o Brasil, principalmente, claro, nos estados de Roraima e da Amazonas. E, é claro, outro país que os recebe bastante lá é a Colômbia. Tá bacana? Ao chegar ao Brasil, eles pedem o quê, galera? Refúgio. Então eles olhem para mim, eles são o quê? Foca. Eles são refugiados. Aqueles que conseguem são refugiados. Então vale as mesmas regras internacionais dos refugiados lá da Síria e da África que migram para a Europa. Ao pedirem o refúgio, eles têm uma proteção legal. A lei os protege de quê, galera? De perseguição política, de perseguição étnica e de perseguição religiosa. Tá? Eles estão protegidos pelas regras internacionais dos direitos humanos. Então, ao pedir refúgio no Brasil, a galera tem que argumentar, olha, eu preciso do refúgio de vocês, porque eu estou sofrendo perseguição política, eu estou sofrendo perseguição racial ou religiosa, ou meus direitos humanos estão sendo violados. É isso que a galera venezuelana está argumentando ao chegar ao Brasil. Olha que importante. Ao ser concedido esse refúgio, suspende-se pedido de expulsão ou de extradição. Então, quando o Brasil concede o refúgio para os venezuelanos, eles não podem ser devolvidos, eles não podem ser extraditados, porque em tese é questão de direito humano, e se eles voltarem, lá eles correm o que, galera? Risco de vida. Tá claro isso? Então, entenda, não é como uma migração simples, não. Eles estão o que, galera? Aí, buscando garantias. Aqui no Brasil, quem cuida dessa questão de refugiados é o CONARE, Comitê Nacional para Refugiados. Por que isso é importante? Quando tem uma confusão dessa, eles cobram na prova. Tal problema, a crise dos venezuelanos no norte do Brasil é grave em virtude da inexistência de um órgão na estrutura do governo federal para cuidar dos refugiados. Inexistência de um órgão. Não, tem o CONARE. O CONARE, no Brasil, é equivalente ao Acnur no mundo. O Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então veja, olha para mim, tanto no Brasil quanto no mundo, você tem estruturas administrativas para cuidar desses refugiados. Qual a consequência desse fluxo migratório para o Brasil? Põe na tela. Ó, tá aqui a Venezuela, aqui a fronteira, ó, tá aqui a fronteira, bonitinha aqui, ó, o Brasil, tá lá, pá. E aí tá a Venezuela logo ali em cima, tá aqui a Venezuela. Resultado, ó, a galera tá vindo de tudo que é região, e aí, sobrecarrega aqui, galera, a cidade de Pacaraima e sobrecarrega aqui a capital, ok? Boa Vista. Então, pressão nos municípios vizinhos que já têm seus próprios problemas e tem que prestar assistência social para os refugiados. O sistema de saúde está superlotado e as escolas lá, que já não comportam sequer os alunos da região, têm que matricular também a meninada que vem fugida lá da Venezuela. Só o município de Pacaraima, que tem 12 mil habitantes, olha que curioso isso, gente. Ele agora está com 5 vezes mais pessoas que a população inteira. É tanta gente migrando para aquela região que a população de Pacaraima está crescendo assustadoramente. Então, aquela mesma história, o Brasil já tem seus próprios problemas, sim, mas tem, por uma questão de regra internacional e de direitos humanos, de abrigar essa galera e tem que criar as condições. A outra consequência, ó, surgimento de casos de xenofobia. Lembra o que é xenofobia? Aversão aos estrangeiros. Assim como os europeus lá, muitos têm aversão aos migrantes africanos e muçulmanos. Aqui, claro que numa escala bem menor, a população brasileira tem adotado essa prática de xenofobia. A população local diz que o governo trata melhor os estrangeiros do que os brasileiros, do que os locais. Olha aqui exemplos disso. Ó. Eu não aceito ser atendido por médico cubano. Lembra quando os cubanos vieram para o Brasil?
Esses haitianos vêm para o Brasil roubar os nossos empregos. Isso aqui está falando dos haitianos, mas a gente já ouve isso. Esses venezuelanos ferrados, esses comunistas, porque o povo fala, acha aquela história de que a Venezuela é comunista, dentro dessa polarização política, aí o desinformado fala, esses comunistas estão vindo aqui roubar o nosso emprego. É pra gente morar aqui, não é xenofobia, mas é discriminação. O Brasil deveria se separar do Nordeste. A gente ouve essas loucuras, principalmente nas redes sociais. Sempre que vejo uma mulher de véu, acho que uma bomba vai explodir aqui perto. Porque ocorreu migração de sírios aqui para o Brasil em meio àquela confusão. Então tudo isso, galera, são exemplos de práticas o quê? Xenófobas. Em virtude de tudo isso aí, põe na tela aqui, ó, o governo Temer anunciou que vai decretar o quê? Estado de calamidade social. Na mesma época, foca aqui, na mesma semana em que foi decretada a intervenção federal no Rio, ele anunciou que iria decretar estado de calamidade social lá na fronteira com a Venezuela. E aí, o governo anunciou que para minimizar isso, ó, vai aumentar o efetivo das Forças Armadas naquela região, criar hospitais de campanha para tentar dar o primeiro atendimento a esses refugiados e também aumentar os postos de controle. Foca aqui. Ou seja, o Estado que até então era omisso resolveu agir. Para muitos analistas, resolveu agir o que era tardiamente. E a verdade é que enquanto a situação estiver crítica no país vizinho, no nosso país irmão, nós teremos que criar condições para abrigar esses refugiados aqui. Lembra? Tem um candidato aí a presidente, polêmico, que falou que o ideal era o Brasil criar campo de refugiados, cercar a peãozada ali na fronteira e não deixar sair, adotando padrões que existem na África e no Oriente Médio. Cabe a você achar se isso é certo ou errado. Pela minha forma de falar, você já sabe o que eu penso disso. Tá bacana? Então daqui a pouco a gente volta a um outro assunto em outro bloco.